Muito bem, tá tudo preparado, tá tudo pronto. Mais uma história espetacular que mistura emoção, que mistura mistério, que mistura magia, poesia. Ó, tem de tudo. Nessa história tem de tudo, você vai simplesmente se apaixonar por ela. Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Mas antes de eu entrar propriamente na história, eu quero muito agradecer as pessoas que se tornam membro aqui do canal. Felicíssimo eu estou com esses meus amigos e com essas minhas amigas que se tornaram membros do canal. E quero agradecer, sim, a essas pessoas com muito carinho mesmo, ao mesmo tempo em que eu quero também pedir para que você seja membro do canal. Como a Ana Rocha fez, né? Um beijo para Ana Rocha. A Evelyn Silvana também está aqui presente. A Luana de Assis também está presente. Muito obrigado, Luana, Evelyn e Ana Rocha. Tem a Daniele Santana, Rosália Rodrigues. Muito obrigado a vocês todos que decidiram e escolheram, como a Cleide Arruda escolheu ser membro aqui do canal. Muito obrigado a vocês todos. Alô, Wellington! Viu seu nome aqui também presente, firme como membro do canal. Paulinho, como é que eu faço para ser membro? Simples. Abaixo do vídeo tem a opção para que você seja membro e tem um custo simbólico pequenininho de R$ 7,90 mensais, tá bom? Só que você para quando quiser e o próprio YouTube é quem comanda isso tudo. E quanto mais membros tivermos, tanto mais moral terá o canal junto ao YouTube. E aí a gente é mais propagado, o canal recebe mais histórias, fica mais conhecido. Essa coisa de ser membro é de fazer parte da família. Você quer entrar para a família Boa Pessoa? Quer? Então seja membro do nosso canal. Vai ser uma honra. Posso te esperar? Posso aguardar? Que bom. Obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Outra cosita a mais. Gente, nós estamos com outro canal que, por enquanto, recebe o nome A Verdade de Cada Um, onde eu publico as histórias sobrenaturais, as histórias misteriosas, os mistérios da meia-noite. Então, aqui mesmo nesse canal, você vai encontrar um link que te levará ao canal A Verdade de Cada Um, onde você vai poder ouvir histórias inéditas, as chamadas histórias da meia-noite, as histórias misteriosas do Paulinho Boa Pessoa. Vai ser uma honra ter você em ambos os canais do Paulinho. Ok? Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui do canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Foi muito pouco tempo. Ô, Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Lourdes, falando com você e contando a respeito da minha história, que envolve alguns nomes que são fundamentais. O Wendel e eu, foi pouco tempo demais. Afinal de contas, entre o momento que nós nos conhecemos e o tempo que nós nos casamos, sim, porque eu e o Wendel, nós nos casamos, não chegou a completar 3 anos, não. Não deu para completar 3 anos. Se for para eu ser precisa, e eu gosto às vezes da precisão, foram 2 anos, 10 meses e 11 dias. De um relacionamento que eu vou taxar de um relacionamento feliz. Desde que eu conheci o Wendel como vendedora de consórcio que eu era. E ele veio comprar comigo um consórcio a respeito de uma moto, porque ele tinha paixão absoluta por motos.
Não, ele não era uma pessoa que dependia da moto para sobreviver, para viver, não. Não. O Wendel, ele tinha até uma formação importante. Ele era um administrador de empresas e dos bons. Então não era a coisa de gostar de moto com ele, não era para trabalhar com a moto, era coisa esportiva. E ele gostava daquelas motos esportivas e de velocidade. Era o gosto dele. Então, entre o momento que nós nos conhecemos, ficamos juntos, nos casamos, e o dia que ele faleceu, sim, o Wendel, ele morreu muito cedo. Foram 2 anos, 10 meses e 11 dias. Para ser precisa, como eu gosto de ser. Mas sabe, há uma coisa que às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, teve que haver esse engano para que ele morresse, digamos que, num momento de felicidade. Eu vou explicar e vocês vão entender. O que houve? Aconteceu que, momentos antes do acidente que seria fatal na vida do Wendel, coisa de meses antes, a minha menstruação atrasou. E aí eu tinha certeza absoluta de que grávida eu estava. E eu cheguei inclusive a fazer aquele teste de farmácia para ver se realmente eu estava grávida. E aquele teste deu positivo e dizem que aquele teste não se engana, não tem erro. Então eu comuniquei com muita felicidade para o Wendel que eu estava grávida, que eu estava esperando um filho. E vocês não podem imaginar o tamanho da felicidade que o Wendel ficou. Nossa! Ele me pegou no colo, ele me girou no ar, ele ficou empolgadíssimo com a ideia de ser pai de um filho meu. Foi uma comemoração, uma festa. E por coincidência, quer dizer, eu às vezes nem acredito nelas, as coincidências. Coisa de 5 dias depois, o acidente aconteceu. Ele estava numa autoestrada, com uma moto que ele havia adquirido. Lembra aquela do consórcio que ele adquiriu comigo e foi assim que nós nos conhecemos? Era aquela moto. Ele acabou sofrendo um acidente. Foi uma queda, hein? Não houve colisão, foi uma queda, mas uma queda daquelas horrorosas. E aí o Wendel foi socorrido com vida, foi para o hospital, ficou numa UTI. E eu estive com ele na UTI antes dele falecer. E na minha visita lá na UTI, ele segurou a minha mão, porque ele acreditava que grávida eu estivesse, porque tudo indicava que sim. E segurando a minha mão, ele disse uma coisa que me comoveu, que me emocionou muito. Lourdes, é o meu nome. Lourdes, eu lamento muito não poder ficar com você, mas pelo menos eu vou te deixar com o fruto do nosso amor. Eu vou te deixar com o fruto do nosso amor. E se você puder, e for um menino, coloque o meu nome nele. Já que você diz que acha o meu nome tão bonito. Esse é um outro detalhe. Exatamente porque eu gostava demais do Wendel, eu o considerava um homem espetacular em tudo, eu também amava o nome dele. Então ele pediu que eu desse para o meu menino o nome dele, para o nosso filho, se fosse menino, o nome dele, o Wendel. Eu, na hora, agi como qualquer mulher agiria. Não fala bobagem, nós vamos estar juntos, você vai sair dessa.
você vai se recuperar, daqui a pouquinho você vai estar comigo lá em casa, sabe? Eu reagi dessa forma, como qualquer pessoa reagiria. Mas aí ele me fez prometer. E eu prometi. Eu prometi pra ele que eu colocaria o nome no menino de Wendell. O nome que eu amava, que eu adorava. E creiam, nesse dia, quando eu voltei pra casa, já por volta de umas 8 horas da noite, quando foi 2 da madrugada desse mesmo dia, me ligaram do hospital que ele havia tido 3 paradas cardíacas consecutivas. E não foi possível fazer mais nada por ele. Ele, infelizmente, havia falecido. Meu Deus. 2 anos, 10 meses e 11 dias. Foi muito triste. Muito, muito triste. Falar que eu fiquei chocada é pouco, né? Imaginem a tragédia que isso foi para mim. Mas de vez em quando, mesmo no velório dele, eu colocava a mão na minha barriga e imaginava que ali tivesse o fruto do nosso amor. Mas foi algo tão estranho e ao mesmo tempo assim tão extraordinário, sei lá o que houve, que depois do sepultamento do Wendell eu teria que ir ao médico, porque até então era aquela coisa, eu não tinha ido ao médico, eu não tinha tido tempo para isso, eu tinha feito o teste, tinha já pensado, aí acontece o acidente, eu acabei, lógico, esquecendo isso tudo. E quando eu fui ao médico, o médico disse, olha, não tem gravidez. Você não está grávida. Eu não sei, e aqui eu quero me colocar e quero que vocês entendam. Eu não sei o que doeu mais em mim. Sinceramente, foi um segundo golpe, sabe? Porque com a morte do Wendell, restava para mim aquela coisa de, puxa, ficou o fruto do nosso amor, a promessa que eu havia feito, mas não havia gravidez, não havia bebê. Então, aquilo se esvaiu feito fumaça assim no ar, mas ele morreu. O Wendell morreu acreditando que tivesse deixado comigo um filho, e até escolheu um nome para esse filho. E foi assim que mais 2 anos se passaram. Então você soma os 2 anos e 10 meses do nosso conhecimento, com 2 anos são 4 anos e 10 meses, quase 5, né? 4 anos e 10 meses. E aí eu tinha o hábito de fazer visitas periódicas ao túmulo do Wendell no cemitério. Fiz mais, no primeiro ano da morte dele, foram visitas mais sequentes. Depois, aconselhada que eu fora por amigos, eu diminuí essa frequência, primeiro uma vez por mês e depois uma vez a cada 3 meses. Mas eu ia lá, e as pessoas que me enfiaram isso na cabeça disseram-me, Lourdes, aqui não tem mais o Wendell, sabe? Aqui tem os restos mortais dele. Eu ia sempre lá ao cemitério. Eu costumava visitar o túmulo dele pelo menos uma vez ao mês, a partir do 2º ano, e depois uma vez a cada 3 meses. E foi justamente num dia de finados que, estando lá no cemitério, visitando o túmulo dele, eu conheci a dona Júlia. Eu tinha ido levar umas flores e bem naquele momento, essa senhora também se aproximou do túmulo. A gente se cumprimentou, ficamos ali conversando, e eu fiquei sabendo de uma coisa
que obviamente eu já imaginava. Porque quando eu me casei com o Wendel, ele não era nenhum menino. Quando eu me casei com ele, ele tinha seus 36 anos. Então, lógico que ele teve uma vida pregressa, ele teve uma vida anterior. E aí, no que eu tô lá no dia de finados, essa dona Júlia rezando também no túmulo. Desculpa, você é a viúva do Wendel, né? Eu sou. Eu posso acender uma vela aqui para ele? Pode? Sim. Mas eu não conhecia a dona Júlia. Não era da família do Wendel, não era. Eu pelo menos não fui apresentado a ela. E durante a nossa conversa, eu fiquei sabendo. Nós conversamos, eu puxei o assunto e ela me contou. É que o Wendel, ele namorou a Sônia, minha filha, sabe? Foi obviamente que muito anterior a você, né? Ele namorou a Sônia e ele era uma pessoa espetacular. Eu gostava muito dele. Eu gostava a família inteira. Eu vou ser sincera com você, a minha filha, não sei, eu acho que até hoje deve sentir alguma coisa, tanto é que ela não vem aqui em hipótese alguma. E eu aproveitei que é dia de finados, eu também tenho familiares sepultados aqui, e eu vim acender essa vela aqui no túmulo dele. Mas que pecado, né? Você tão jovem, tão nova. Vocês tiveram filhos? Não, dona Júlia, não tivemos nem tempo. Nem tempo. Eu lógico, não ia contar todos os detalhes para ela ali, eu estava acabando de conhecer a dona Júlia. Falei aquilo com um pesar na voz, e nem poderia ser diferente. Até porque ele até havia escolhido o nome desse filho. E ficou, naquele momento da UTI, ele disse que se sentia feliz de saber que estava deixando comigo o fruto do nosso amor. E nós ficamos ali conversando, eu e ela. E eu comecei a ficar curiosa para saber, na verdade, o que acontecia. E teve um momento em que ela perguntou onde eu morava. Eu falei para ela onde é que eu morava e ela morava não muito distante do cemitério. E ela me fez um convite inesperado para aquele momento. Ela falou assim, hoje é feriado, você não quer passar em casa? Sabe quando dá aquela vontade? Porque eu não sei se toda mulher é assim, mas eu queria ver quem era a Sônia, né? Quer dizer, o Wendel havia namorado a filha dela, uma coisa anterior, que eu não sabia. Eu não sabia, mas era uma coisa anterior à minha história com ele. E me deu aquela vontade de conhecer, sabe? Vamos lá. Você aproveita e toma um cafezinho comigo. E olha que eu faço um cafezinho gostoso. Eu também tenho umas bolachinhas que eu faço lá que são uma delícia. E vocês acreditam que eu acabei aceitando o convite? E de fato ela não morava tão distante assim do cemitério. Rapidamente nós chegamos à casa dela. E lá na casa dela, a dona Júlia me apresentou a Sônia. A Sônia é uma moça bonita, quer dizer, assim, mais madura, mas assim, sabe, bonita. Fiquei conversando com ela, com a Sônia, fiquei conversando com a dona Júlia, até que de repente chegou um outro filho dessa senhora dona Júlia. E o nome desse outro filho, Sandro.
E aí ela me apresentou, Sandro, aí ela, isso aqui é a Lourdes, vocês não imaginam onde eu conheci. Ah, mamãe, a senhora sempre conhecendo as pessoas, minha mãe é muito comunicativa, e ele também era. E quando a Júlia me apresentou para o Sandro, meu coração veio na boca. Eu não sei o que aconteceu naquela hora. Ele pegou assim na minha mão, me olhou nos olhos. Meu Deus, eu senti uma coisa estranha. Já fazia 2 anos que eu estava viúva. E aquilo nunca tinha acontecido comigo antes. Ele tinha um jeito penetrante de olhar. E só eu sei como eu me senti durante o almoço. Eu evitava até olhar para ele, com medo de que alguém notasse. Quando disse que eu precisava ir embora, a dona Júlia falou: Sandro, pega o carro e leva a moça. É verdade. Apesar de ter carro, eu não gostava muito de sair. Naquele dia eu não estava. Eu tinha ido de táxi até o cemitério. Eu respondi na mesma hora: dona Júlia, imagina, não precisa. Eu chamo um táxi, eu vou rapidinho. Que rapidinho o quê, minha filha? Não. Sandro, hoje é feriado. Ele te acompanha. Eu até tentei recusar. Mas diante da insistência dela e dele também. Não, deixa comigo, vou te levar. Tem problema nenhum. Eu não tive cara para dizer que não. E para falar a verdade, eu só tentei recusar porque eu estava preocupada de estar abusando, mas no fundo eu até gostei da ideia. Fazia tempo que eu não sentia aquilo que eu senti quando eu coloquei os olhos no Sandro. Apesar de já fazer 2 anos que o Wendel tinha falecido, eu não tinha ainda superado a morte dele. E eu achava que aquilo se devesse à fidelidade que eu tinha com ele. Só Deus sabe a falta que ele me fazia. Não havia dia que eu não sentia a falta dele. Quando eu entrei no carro do Sandro, eu reforcei aquilo que já tinha falado, que não precisava, eu não queria dar trabalho. E que ele me levasse, então, não precisava até ser em casa, porque tinha uma certa distância. Mas ele fez questão, e no caminho a gente foi conversando do mesmo jeito que eu conversei com a mãe dele. Ele também era simpático, muito simpático. Mais do que a irmã, a Sônia. A Sônia, ela foi bacana comigo, mas não foi tão receptiva. Eu não sei, talvez até pelas histórias que tinham se cruzado ali. Uma coisa que eu não esperava. Imagina, ela estava diante da viúva daquele que um dia tinha sido namorado dela, e eu desconhecia completamente o que tinha havido entre o Wendel e ela. Quando nós chegamos em casa, eu perguntei por educação se ele quer entrar? Sandro, quer tomar um café? Agora é hora de eu retribuir o café. Olha, o café até que eu vou recusar. Mas sabe, se você não se incomodar e quiser me passar o número do seu telefone, eu aceito. Meu Deus, eu acho que eu fiquei vermelha. Eu fiquei vermelho e ele percebeu, e tanto que ele acrescentou: Lourdes, isso não estou passando cantado em você não. É que, para ser sincero, eu gostei tanto de te conhecer. Te achei tão bacana. E outra coisa, você só passa o telefone se você quiser. Eu só não queria perder o contato. Eu tenho a impressão de que a gente pode ter uma boa amizade. Ele deu uma atenuada assim, sabe? Ele falou aquilo, sorriu. E que sorriso lindo, meu Deus. Dava para sentir que ele estava sendo sincero. Bom, para resumir, eu passei pro Sandro o meu número. E ele me passou o dele. E a gente passou a trocar mensagens a cada dia. Eu fui me envolvendo mais e mais. Até me senti um pouco mal, porque ele, de certo modo, apesar do meu marido ter morrido, parecia que eu ainda devia fidelidade a ele.
Mas eu não podia negar que aquelas conversas estavam me fazendo muito bem. Bastava ele me mandar uma mensagem e o dia ganhava um novo brilho. Aí ele me convidou para sair. E foi nesse dia que nós saímos que ele me disse uma coisa que na hora eu liguei assim uns pontos, sabe? A mamãe me contou. Que coisa, que coincidência a vida, né? Você foi casada com o Wendel, ele namorou a minha irmã. Obviamente que isso foi bem anterior a você. E você sabe que eu acho que a minha irmã gostou tanto dele que ela colocou no filho o nome dele. Eu tenho um sobrinho chamado Wendel. É? Aliás, eu gosto demais do meu sobrinho. Eu não conheci. Hoje você vai conhecer. Eu fiquei de pegar um menino pra gente ir no parque. E como eu gostaria de que você nos acompanhasse. E aí, topa? Topo? E esse topo não era só pela presença dele agora, eu queria conhecer o menino. E eu não vou mentir para vocês. Quando eu coloquei os olhos no menino chamado Wendel, que estava com 8 anos de idade. 8 anos, o garoto. Quando eu coloquei os olhos nele, eu vi o meu falecido marido. Ele era parecidíssimo com o Wendel. Mas tanto que eu fiquei assim mexida na hora. Eu falei, eu vou ter que tocar nesse assunto com ele. Eu tô conhecendo, veja, observem vocês, eu tô conhecendo o Sandro. Eu tô gostando dele, ele tá gostando de mim. Mas diante daquela surpresa, quando eu olhei o menino, que mal te pergunte, Sandro. O Wendel, ele é filho da minha irmã, da Sônia. Sim, não, o pai do Wendel. Desculpa, eu tô sendo atrevido e ousada na minha pergunta. Você também responde se puder. A minha irmã, ela não diz quem é. Ela não fala pra gente quem é. Mas ela fez questão de colocar o nome do ex dela. Ah, sim. Verdade. Eu também achava o nome dele muito bonito, sabe? O Wendel é diferente, eu acho legal. Teve um goleiro famoso com esse nome. Eu sempre que eu ouvia o nome do meu ex-cunhado, eu associava a um goleiro que jogou num time do Rio de Janeiro, eu não me lembro qual. Não sei se foi o Botafogo. É o Wendel também. Ah, certo. E foi nessa hora até que ele passou assim a mão por cima do meu ombro para fazer uma foto. E depois que ele tirou a foto, ficamos nos olhando fixamente durante alguns segundos e ele brincando com o menino. O menino se simpatizou comigo. O menino gostou de mim. E naquele dia nós brincamos ali com o sobrinho dele. Nós levamos o garoto de volta. E na volta para casa acabou acontecendo aquilo que eu esperava até que acontecesse. O nosso primeiro beijo.
Não quero que você fique assustada, mas eu acho que eu tô gostando de você. Viu, Lourdes? Tudo bem, a gente se conhece faz tão pouco tempo. Mas a gente não manda no coração. Não é mesmo? Sandro, eu também às vezes me sinto mal, porque eu tenho pouco mais de 2 anos só que fiquei viúva. Esquece, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você é adulto e faz aquilo que você quer fazer. Olha, Sandra, eu também não vou negar que eu ando pensando muito em você. As mensagens que a gente anda trocando, elas me fazem bem. Eu estava me sentindo tão só, diante de toda a história que eu estava vivendo. Ele nem me deixou terminar essa frase e ele já perguntou: é sério que você também pensa em mim? Mas pensa de que jeito? Sei lá, Sandro. Penso em você. Ele ficou feliz, deu para eu notar. E aí, nós não paramos mais de sair. Não paramos mais de sair. E eu fiz amizade com a dona Júlia, mãe dele. E eu fiz amizade com a Sônia, irmã dele. Mas eu percebi que ela era mais reticente em relação a mim, por todo o histórico. Mas me intrigava saber o sobrinho, o menino que havia gostado tanto de mim, que havia recebido o nome do meu falecido marido, em homenagem ao meu falecido marido, porque podia ser uma coincidência só. Eu sei que o nome Wendel não é tão comum, mas não tem só um Wendel no mundo. Ele mesmo havia dito que ele se lembrava do goleiro, e eu tenho certeza que eu estou aqui contando essa história e tem gente dizendo: eu tenho um Wendel na minha família. Não é um nome tão... Não é Paulo, igual o seu, Paulinho. Não é José, não é João. Não é Antônio. Mas não é Francisco. Mas o Wendel também não é tão raro assim. E a nossa amizade foi crescendo entre mim e a Sônia. Até que um dia eu criei assim mais coragem, já fazendo parte daquela família. Detalhe, lógico. Eu e o irmão dela, nós estávamos namorando. Namorando com um objetivo sério, até de um relacionamento mais... um relacionamento mais sério. E nós abordamos o assunto, tivemos essa coragem de abordar o assunto Wendel. E aí a Sônia me colocou ao par, dizendo que tudo que ela havia vivido com o Wendel tinha sido muito denso. Mas aconteceu bem antes do nosso conhecimento, conforme eu já sabia. Era uma coisa que, para que vocês tenham uma ideia, tinha 11 anos antes, 11 anos anteriores à morte do Wendel. Foi uma coisa assim forte vivida entre eles. Só que ela me disse que havia uma incompatibilidade de gênios, eles viviam num conflito, assim, numa briga. Ela não admitia o amor que ele tinha pelas motos, ela vivia alertá-lo, como eu tentei também alertar que aquilo era perigoso. Havia muita briga entre os dois. Então eles ficavam juntos, aí eles terminavam, aí eles ficavam juntos, aí eles terminavam, aí eles ficavam juntos, aí eles terminavam. Ela me disse que durante o tempo que eles ficaram juntos, eu fiquei até impressionada. 8 vezes eles se separaram e voltaram. Até que na última vez, eu tinha certeza disso.
Até que na última vez que eles se separaram, foi uma briga muito feia. E dessa vez eles se ofenderam demais. E o Wendell disse que não tinha mais volta. Foi exatamente o período em que o Wendell saiu do estado de São Paulo e se mudou para o estado do Pernambuco, que era o estado de origem da família dele. Foi embora. E ela, Sônia, se descobriu grávida. Você tá brincando, Sônia? Então o Wendell, o Wendell, teu filho? Sim. É um segredo meu. Eu nunca abri pra ninguém. Mas eu precisava te contar. Até porque eu não sei se você já percebeu que eu sou um pouco mais resistente à nossa amizade, para que ela se torne uma amizade cada vez. Você me entende? Entendo. E ele não assumiu o Wendell? Ele não assumiu a paternidade? Não é isso. Ele nunca soube. Porque quando eu descobri a respeito da gravidez, ele estava envolvido com uma moça lá do Pernambuco. E parece que era uma prima dele, e eles tinham, parece que, casamento marcado. Então eu deixei que as coisas caminhassem assim. Tanto que para minha família ninguém sabe. Talvez desconfiem até meu irmão, minha mãe, mas ninguém tem certeza. Eu estou me abrindo com você. Foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu tô fazendo essa pergunta para vocês. Foi uma coisa que me pegou de surpresa e a resposta vem mais ou menos, porque o menino era muito parecido com ele. Realmente o Wendell era muito parecido com o meu falecido marido. Mas a própria mãe te contando é uma coisa forte, né? E aí, eu que já gostava do menino, eu que já tinha um carinho muito especial pelo sobrinho, um sobrinho que eu estava assim adotando porque era sobrinho do meu namorado, Sandro. Esse menino passou a ser especial. Para que eu chegue exatamente no caminho final dessa minha história. E para que todos vocês fiquem ainda mais pasmados. Eu me casei com o Sandro. E a irmã dele, a Sônia. Numa viagem que fazia a Portugal, ela fora sozinha para Portugal, com o objetivo até de se mudar para lá, uma vez que ela tinha se formado em odontologia. E foi uma época que Portugal se abria muito, o país, para dentistas brasileiros. Então ela foi para Portugal exatamente para ver essa coisa, se era possível a mudança para lá, Lisboa, ter um consultório, trabalhar no consultório numa clínica dentária de lá. Teve um boom aqui no Brasil de dentistas brasileiros se transferirem para Portugal. Foi exatamente nesse momento. E ela foi. E lá em Portugal, a Sônia sofreu um AVC. E esse AVC foi fatal. Lamentavelmente, ela volta morta de Portugal para ser sepultada no Brasil. Foi um choque para a família.
minha sogra ficou morando conosco e o Wendel virou nosso filho. Filho do Sandro e meu filho. Depois da morte da Sônia, como ela não havia revelado para a família quem era o pai do Wendel, eu, sabedora de tudo, revelei para eles. Não houve necessidade de se fazer exame de DNA, o que era possível ser feito. Não houve essa necessidade, porque ele era e é extremamente parecido com o pai, muito parecido com o pai. Foi a partir daí que eu e o Sandro acabamos tendo também a nossa filha Elisa. Depois acabamos tendo uma outra menina linda chamada Liz. E são 3 ao todo os nossos filhos. Você desculpa, se eu fosse detalhar toda a minha história, com certeza um programa de rádio seu não seria suficiente para contá-la. Então eu fui obrigada também a resumir, sabe, Paulinho Boa Pessoa, especialmente essa parte final, onde eu queria dizer para você o seguinte: a conversa que o Wendel teve comigo na UTI, aquela conversa que eu não consigo esquecer, quando eu acreditava que eu estivesse grávida e ele acreditava que eu estivesse grávida também. Ele me pediu que, se fosse menino, eu colocasse o nome dele no filho, o Wendel. E esse menino já existia naquele momento. Eu só não sabia que de fato ele também seria meu filho, como acabou por se tornar. Essa história, quando eu conto, as pessoas falam, algumas pessoas me chamam de Lurdinha, outras pessoas de Lourdes. Lurdinha é muito comum de acontecer porque eu tenho 1,60 m e eu sou o estilo assim minhonzinho de mulher. Tanto que eu montei um salão de cabeleireira e tentei colocar um nome sofisticado, mas virou Salão da Lurdinha. Na cidade onde eu moro, virou Salão da Lurdinha e ficou. O Salão da Lurdinha, o Salão da Lurdinha. Eu sou Lurdinha para muita gente. Salão da Lurdinha Cabeleireira. É uma coisa que eu gosto de fazer, e aqui eu tenho feito muitas amizades e tenho conhecido muitas pessoas. E nesse contato com as pessoas, algumas que se tornam íntimas, eu conto a minha história. E elas ficam impressionadas, Paulinho. Elas ficam impressionadas porque elas me dizem o seguinte: tem até uma senhora, a Dona Augusta, que vem no meu salão. Ela é espírita. Ela frequenta aqui um centro espírita kardecista da minha cidade. Ela vem no salão. Aí eu contei a minha história para ela. Ela disse: meu Deus, Lurdinha. Ela mostrou assim o braço dela todo arrepiado no dia que eu contei. E ela disse: sua história, ela é toda espiritual, Lurdinha. Lurdinha, ela é toda espiritual. Naquele dia que o teu marido na UTI conversou com você para você colocar o nome no menino de Wendel, o nome dele, um espírito já havia contado para ele tudo isso. E ele não pôde te chocar naquele dia,
porque ele sabia que ele ia partir. Mas ele quis preparar o teu espírito para esse encontro com o Wendel. Seu marido não morreu enganado, segundo ela, tá? De acordo com a dona Augusta, seu marido não morreu enganado de que você estivesse grávida, não. Você que estava enganada. Porque a história iria se completar de uma outra forma, de um outro jeito. Eu sei que a minha história impressiona, porque ela é diferente. Então hoje eu fiz questão de te escrever. É um programa que aqui no meu salão eu ouço, adoro ouvir através da Rádio Capital, mas também para as pessoas que não estão nesse horário, porque às vezes é mais cedo, é para a turma mais madrugadora. Aí depois eu recorro ao YouTube para mostrar as suas histórias. E essa história você pode ter certeza, ela vai ficar aqui no meu salão por alguns dias. Para que todos possam conhecer nos detalhes tudo que às vezes eu não consigo contar. Mas hoje eu acho que eu consegui. Eu só peço desculpas por ter corrido um pouco com a minha história, porque senão não daria tempo de ser apresentada. Mas foi exatamente assim que tudo aconteceu. Atualizando. Hoje estou muito feliz com o Sandro, a minha sogra, a dona Júlia. Ela está numa cadeira de rodas, mas é muito lúcida, é muito, inclusive muito sábia, muito conselheira. Eu amo a minha sogra. O Wendel, o meu filho, ele vai se casar agora, no final desse ano, em dezembro. Uma vez que ele está com 30 anos de idade. E eu tenho os meus filhos. As duas meninas e o meu garoto, como eu falo. Gostaria de receber por parte de vocês muitos comentários a partir de agora. Eu realmente, como eu falo, eu acredito no destino. Porque, olha, estava traçado. Ela foi ao cemitério, encontrou a dona Júlia, foi na casa, você vê só. Conheceu o filho, conheceu a filha, gente, e conheceu o filho que seria do marido dela. E, infelizmente a mãe faleceu, mas o menino foi para uma pessoa que realmente vai amá-lo, vai cuidar. Ficou entre família, né? E com o nome do marido dela. Gente, que história, viu? Destino assim, total. Eu acredito demais. Genida Lapa, Vila Romana. Bom dia, Paulinho. É Joyce que deu amparo. Bonita carta também, bonita história. Ao mesmo tempo que é bonita, é triste, mas é bonita. Tenha um bom dia, um feliz final de semana. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Reinaldo, Vitória, Rafael e toda a equipe. Maria Quitéria. Que história maravilhosa. Coisa mais linda. Essa história, muita superação, muito amor envolvido nessa história. Bom dia. Vamos, Sheik, vem. Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli do Jabaquara. São encontros, né, que a gente não tem explicação. E a
graças a Deus a mãe do menino se abriu com ela, que não fez com a família. Era para ela mesmo ser mãe do filho do marido do falecido dela, né? E hoje Deus abençoou com uma família enorme, né? 2 princesas e esse príncipe na vida dela, né? E que Deus continue iluminando e onde que o marido dela se encontra hoje, muito feliz por ver a família que ele conseguiu unir através do amor, né? Bom dia.